vocês viram que a Aurora fez um novo pronunciamento envolvendo aquele caso com o seu baterista? Provavelmente você acompanhou algumas semanas o baterista da turnê da Aurora na América do Sul durante os Lollapaloozas foi acusado de ser um supremacista branco. Não só em função do sinal de dog whistle, apito de cachorro que ele fez no final do concerto da norueguesa, como também em função de outras provas envolvendo arroba e postagem na rede ao lado, tatuagem, entre outras coisas. Bom, no calor do momento ela veio a público se pronunciar, no meu modo de ver, de maneira equivocada, defendendo não só o baterista, que tudo não passou além de um mal entendido e que nada iria mudar. Pois bem, 2 semanas se passaram e eu acho que ela deu uma acalmada, conversou com família, amigos, gravadora, empresário e principalmente com uma equipe de relações públicas. Pois agora ela fez um pronunciamento bem mais robusto, longo, tentando explicar algumas coisas. Bom, vamos ler juntos tudinho para não restar dúvidas, afinal, eu queria que ela alterasse a sua posição primária. E vou deixar assim em inglês, ficar pequenininho aqui para vocês indo tirar print e colocar no tradutor, caso não entendam e consigam julgar de maneira própria. Qualquer tradução prévia já feita por outros, não dá para saber se é profissional ou não. Pode ter algum viés. Aqui ela basicamente começa dizendo que demorou um pouco de tempo para entender o peso da situação, se sente bastante emocionada e agradece todo mundo que participou das últimas semanas de turnê dela. Ela se desculpa em nome da equipe, da banda e dela mesma sobre alguma falta de conhecimento que ela tivesse do assunto e sobre uma possível dor e confusão que ela tenha causado em alguém em função dos acontecimentos. Finalizando com a mensagem mais importante de todas no meu modo de ver, que é a seguinte: essas ideologias dolosas e ignorantes necessitam ser eliminadas do mundo. Ou seja, que fique claro, nesse ponto ela está perfeita. Na sequência, ela começa se desculpando pela sua primeira reação ter sido de enfatizar que tudo era fake news. Depois ela disse que achava que seria fácil resolver essa história porque ela acredita piamente que ninguém da equipe dela ou seu baterista tem alguma relação com a extrema-direita e que a verdade no final prevaleceria sem se colocar na posição das pessoas que de fato estavam questionando essa tal verdade. E aí ela foi bem ingênua no meu modo de ver. Aí ela disse que ela nunca apoiaria o baterista dela caso as alegações fossem verdades. E que ignorância ou falta de conhecimento não fazem de ninguém um apoiador da extrema-direita, apenas quem de fato compactua com elas. Finalizando aqui dizendo que cabe pedido de desculpas em função de erros, falta de conhecimento ou ignorância, prometendo que isso nunca mais vai acontecer novamente. Aí ela pega um story inteiro para tentar se explicar sobre as provas que levaram às acusações. No primeiro ponto, ela diz que o baterista pede perdão pelos desenhos nazistas que ele de fato fez e depois apagou da sua conta da rede ao lado. Foi uma sátira e eles foram feitos quando ele era um adolescente. Que ela acha que o empresário dela, quando contratou o Simon para sua banda, não checou as redes sociais. Parênteses, pra mim esse empresário tinha que ser demitido por justa causa, porque esse desenho causa um prejuízo de imagem pra Aurora que, assim, é bizarro. Pra mim, pessoalmente, esse é um motivo puro e cabal e único para demissão. Depois do segundo ponto aqui, ela diz que nem ela nem ninguém da equipe dela sabiam que aquele sinal gestual, o dog whistle, era conectado à extrema direita. Dizendo inclusive que em diversos países como o dela, Noruega, esse sinal significa apenas ok ou bom trabalho. Tudo bem, eu entendo o que ela disse aí, mas vocês sabiam que os nazistas raiz se aproveitavam de símbolos que não tinham nada a ver com a ideologia nefasta? Sim, como por exemplo, pasmem, a suástica. A suástica não tinha nada a ver com a Alemanha ou o nazismo. Tendo sido criada no Oriente, provavelmente na Índia, milênios atrás, sendo em sânscrito entendida como um símbolo para o bem-estar. Depois, no terceiro ponto, ela diz que o número 777 tem diferentes conotações em diferentes lugares do mundo e para o baterista dela significava boa sorte. Também tem o conhecimento que tem uma gravadora norueguesa, inclusive que o Boy Pablo faz parte, chamada 777. Depois, no último ponto aqui, ela refere-se àquela foto que fazia menção aos skinheads, se tratando na realidade de skinheads sim, mas antirracistas, um grupo chamado Skinheads Against Racial Prejudice, que é uma organização fundada em 1987, que vários amigos dela, inclusive o Simon, fazem parte, fazendo do mundo um lugar melhor. Esquecendo aqui de mencionar sobre a tatuagem do Totenkopf, que era o símbolo utilizado pela polícia brutal nazista SS. Aí ela abre o próximo story dizendo basicamente que eu sei que sequenciando todos esses fatos parece terrível, algo impossível de negar. Concordo 100%. Seguindo dizendo que mais tem sim uma explicação para tudo. Dizendo que não
faz sentido nenhum um amável musicista norueguês apoiar a extrema-direita sem sofrer nenhuma consequência, afinal essas ideologias não são permitidas. Mas que como todos somos seres humanos, a gente deve ao outro, tentar entender o outro lado, ouvir a outra história, principalmente quando você é severamente não compreendido segundo ela. E que você acaba ficando sem esse direito quando você é acusada por milhões de desconhecidos online que no final do dia não estão nem aí para o que você tem a dizer. Dizendo aí que sua palavra dificilmente vai chegar nessas pessoas, isso pode atormentar ela para todo o sempre, que essas acusações são sérias, criam feridas, não faz do mundo um lugar melhor e que mesmo que a maioria das pessoas se sintam frustradas dela defender o baterista, é o que ela deve fazer. Afinal, ela acredita piamente que a verdade e a justiça devem ser mais valorizadas que a vingança e a punição. Voltando a reiterar que nenhuma das acusações feitas contra o baterista dela são reais. Vamos ser sinceros ao final dessa história, ela está sim defendendo além da conta, no meu modo de ver, um cara muito polêmico. Um adulto maior de idade que sim, escolheu postar aquele desenho na rede ao lado feito quando era criança, decidiu não só ser tatuado com o símbolo da SS, como também fazer, infelizmente, o sinal Dog Whistle no palco do Lollapalooza. Pode ser um amorzinho, pode se dar super bem com ela, mas dado todos os fatos sequenciados do story anterior, fora a tatuagem não mencionada, eu sou incapaz de defender um carinha desse. Jamais colocaria minha mão no fogo, correria esse risco com a minha carreira, mas vocês me digam aí, vocês correriam esse risco? Ah, lembrando, tal qual no Brasil a gente tem machismo e racismo estrutural, eu não sou especialista, não sei nada da Noruega para saber se é possível ter uma espécie de nazismo estrutural lá. Afinal, eu sou um brasileiro nascido em São Paulo com ascendência basicamente italiana. Não existe nenhuma folhinha, nenhum galho na minha árvore genealógica que venha da Noruega, imagino que para a maioria de vocês aí também não. Mas se alguém tiver ascendência, venha de lá, more lá, ou até seja um especialista, doutorado, PhD na Noruega, por favor, me diga aí se existe alguma espécie de nazismo estrutural. Porventura poderia estar prejudicando o julgamento, seja da Aurora, seja da equipe dela, seja do baterista, seja de todo mundo nessa história. Bom, seguimos. Ela diz que a banda dela é como se fosse a família dela e ela acredita que todos lá sejam boas pessoas. Afinal, ela confia neles e no seu empresário. Dizendo agora que eles vão voltar para a América do Sul, mesmo que um pouquinho machucados, bastante preparados e empolgados. Dizendo inclusive que eles vão voltar agora com um baterista diferente, mas detalhe, apenas por não saberem o que esperar da recepção no local. Ou seja, embora não tenha sido demitido de fato, no meu modo de ver, ela está agindo de forma correta. Era o que devia ter sido dito e falado 2 semanas atrás, infelizmente acontecendo agora, aparentemente pelos motivos errados, segundo o texto. Dizendo que eles foram aconselhados a isso, esperar a poeira baixar se algum dia de fato ela acontecer. Dizendo que para essa turnê mexicana, além dela estar extremamente animada, bastante empolgada, vai vir um amigo de longa data para tocar bateria no lugar do Simon. Dizendo aqui agora no último story que ela se sente bastante grata por todo mundo que espalhou amor, que investigou os fatos verdadeiros ou não. Dizendo que o futuro do mundo fica a cargo das mentes independentes, que nada é mais inspirador do que encontrar pessoas lutando o ódio com o amor. Se desculpando novamente, dizendo que sempre é o momento de aprender algo novo e dizendo que ela espera que a próxima lição que ela aprenda seja em circunstâncias menos caóticas. Finalizando aqui, o baterista tem inúmeras red flags no meu modo de ver que impossibilitam o futuro dele na banda da Aurora. Suponhamos de forma bastante ingênua que realmente tudo é uma grande coincidência. O que ele fez causou um prejuízo de imagem para essa garota que é absurdo, ele não pode permanecer. E que fique claro, eu valorizo bastante a posição dela de ter se acalmado, ficar com a cabeça fria, provavelmente conversado com uma gama imensa de pessoas e vir a público, dar a cara a tapa 2 semanas no futuro, tentar se explicar. Assim, eu consigo acreditar que ela é realmente ingênua e não sabia de absolutamente nada sobre nenhum ponto dessa história. Eu disse, eu acredito muito na hipótese de que é possível a existência de um nazismo estrutural na Noruega que impossibilite as pessoas de raciocinarem com clareza a esse ponto. Que fique de lição para ela e para o seu empresário, cuidado com quem você trabalha. Assim como é uma lição para ela, também é uma lição para nós, todos os ouvintes, desconfiar de quem a gente idolatra, coloca acima num pedestal, sendo perfeitamente plausível a posição de quem vai dar um tempo para a Aurora, esperar a poeira baixar, se algum dia, como ela mesma disse, vai baixar para conseguir escutar o seu material, as suas canções, os seus álbuns novamente. E não é por mal, afinal todo mundo merece um tempo para se acalmar, digerir assim como ela teve nessas 2 semanas. Mas o que eu quero que fique claro para você que tá me vendo é o seguinte: nazismo é indefensável sempre. Quando eu era adolescente aprendendo sobre esse assunto, me ensinaram na escola que se tem 10 pessoas sentadas numa mesa,
um nazista chega, senta junto com elas e ninguém se levanta, 11 nazistas estão sentados na mesa. Mas falar bem a verdade, será que minha opinião importa pra alguma coisa nesse caso? Afinal, nem eu, nem você, nem ninguém é um oráculo. Jamais saberemos a real verdade sobre os fatos em questão. Mas